Mais um negócio perto de ser concretizado no São Paulo. Vamos falar sobre isso, tem notícia sobre venda no São Paulo, jogador aí sendo cortado, rapaz. Hoje tem São Paulo em campo, hoje é dia de Libertadores, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Hoje tem Tricolor, chegou aí, né, cara? O dia que vamos ter o jogo mais importante do ano. Que é isso? É o mais importante é hoje. Depois o mais importante é o jogo da volta, semana que vem no Morumbi. E se a gente passar, né, que é o que a gente espera, aí o mais importante vai ser as quartas e por aí vai em diante, né, cara? Então, é hoje, irmão, final de Copa do Mundo. Entendeu? Final de Copa do Mundo, jogo muito importante. Já fomos eliminados na Copa do Brasil e não podemos ser eliminados aí nas oitavas da Libertadores, né, cara? Nenhum sentido a gente pode ser eliminado aí porque, né, tem cumprimento de orçamento que quer chegar pelo menos nas quartas, entendeu? Acabou de ser eliminado de uma Copa, tu não já pode ser eliminado, né, cara? 2 semanas, no caso em um mês, né? Porque são 2 semanas, nas 2 últimas semanas foi Copa do Brasil e essa semana a próxima é Libertadores. Então dá pra você em um mês ser eliminado das 2 Copas de uma vez só nas oitavas, né, cara? Então tem que classificar. Aí hoje tem o fato também que a revanche de 2016, né, cara? Quase 10 anos depois a gente volta a enfrentar o Atlético Nacional depois daquela aberração que foi feita lá em 16, né, cara? Que a gente foi, porra, absurdamente prejudicado pela arbitragem. E quase 10 anos depois, o futebol, né, cara, coloca aí São Paulo e Atlético Nacional frente a frente novamente. Então é dia, né, cara, o dia da vingança chegou, né? E para se classificar tem que fazer um bom jogo hoje na Colômbia e trazer um bom resultado pra gente conseguir a classificação na semana que vem no estádio do Morumbi, tá bom? São Paulo que jogou no sábado contra o Vitória, né? Aí domingo à tarde o time se reapresentou de manhã, viajou à tarde e chegou, né, cara, por volta da 1 da manhã, né, na madrugada de domingo para segunda, foi quando o time chegou em Medellín e ontem mesmo aí foi o seu treino, né, cara, para finalizar pro Crespo, finalizar aí a preparação para o jogo de hoje, tá bom? E é sobre isso que vamos falar, rapaziada. Vamos lá. O São Paulo finalizou nesta segunda-feira a preparação para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores contra o Atlético Nacional. O jogo que é hoje às 9h30 da noite. Após desembarcar na cidade de Medellín para a partida de logo mais, a equipe trabalhou nesta segunda-feira na sede do Independiente Medellín, que é outra grande equipe da cidade. O técnico Hernan Crespo comandou atividades de posse de bola, fundamentos técnicos, construção de jogadas e finalizações, né? Foram aí as atividades que o Crespo comandou nesta segunda-feira, tá? Temos notícia aqui também, meu querido, sobre o nosso querido Caleri. Olha só, presente na viagem para dar apoio aos colegas e exercer o seu papel de capitão, o atacante Jonathan Caleri trabalhou no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas. O jogador que também esteve em Curitiba na semana passada, antes da partida contra o Atlético Paranaense. Ele fez exercícios e correu pela primeira vez desde a cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, né, que foi no dia 23 de abril. Tá? Então, desde o dia que o Caleri fez a cirurgia, tá, que ele está em recuperação, ontem, segunda-feira, foi a primeira vez que ele correu no gramado, tá? A primeira vez que ele correu no gramado, né? Dando mais um passo, avançando aí na sua recuperação, tá bom? Aí ontem ele postou no Instagram o seguinte, ó. Obrigado a todas as pessoas que me ajudaram para que hoje eu possa voltar a correr. Foi o que o Caleri colocou lá no Instagram dele, né? Botou a foto dele lá correndo, né, cara, no treino de ontem que teve lá na Colômbia, né? Então a gente fica muito feliz de ver que ele deu mais um passo, tá avançando na sua recuperação. Infelizmente ele não volta mais esse ano. Pô, a gente fica triste porque ele não volta esse ano, mas a gente fica feliz porque ele tá se recuperando aí. E em breve, né? Em breve, ano que vem, ele vai estar aí de volta para reforçar o São Paulo. Ele que tava jogando mal pra caramba antes de se machucar, é verdade, tava numa fase horrível, né? Apesar que o time também tava muito mal, né, cara? A bola quase não chegava para ele. E quando chegava ele não tava bem, tava numa fase ruim, faz parte, mas não dá para negar que ele faz muita falta, né, cara? Mesmo ele não estando bem antes de se machucar, ele é um cara que faz muita falta. Isso não dá pra gente negar, né? Um jogador bastante importante aí, belezinha? Rapaziada, o negócio é o seguinte. Ontem, na segunda-feira, tivemos aí a Conmebol definindo aí, tá? Onde vai ser a final, tá? Da Copa Libertadores de 2025. Tá aí, ó.
definido. A final da Libertadores de 2025 será no estádio Monumental em Lima, no Peru, tá? Então, vai ser em Lima, no Peru, aí a grande final da Libertadores no dia 29 de novembro, tá? Dia 29 de novembro, vamos torcer muito, né, pro São Paulo ser um dos dois times que vai estar aí na final. Tem muita coisa para lá, tem muita água para passar por debaixo da ponte, tá? Porque vamos começar hoje as oitavas, ainda então tem oitavas, tem quartas, tem semis, só depois é possível final. Então vamos com humildade, pezinho no chão, pensar no jogo de hoje, né, se classificar para as quartas, né? Vamos, irmão, um passo de cada vez, sem se precipitar aí, mas tá aí, a final vai ser em Lima, no Peru, belezinha, rapaziada? Uma coisa aí também que é importante, que a gente acabou não comentando, né, até porque só saiu essa informação ontem, foi o seguinte: São Paulo que viajou, como eu falei para vocês, para Medellín no domingo, né, logo após aí, um dia seguinte após o jogo contra o Vitória, e o São Paulo cortou um jogador aí que tá negociando, né, tá bem perto aí de deixar o São Paulo, que é o Lucas Ferreira. Olha aí, segundo o Globoesporte.com, o São Paulo decidiu não levar o Lucas Ferreira para a Colômbia, porque ele está resolvendo aí algumas pendências em relação à sua saída para o Shakhtar Donetsk, né, que está super bem encaminhada aí a negociação para ele para o Shakhtar. Então ele já nem tá indo mais pros jogos, né, cara? Eu não vou lembrar agora se ele tava no banco contra o Vitória no sábado, não vou lembrar agora, né? Tem que pegar a escalação para ver, mas de qualquer forma, hoje contra o Atlético Nacional não vai estar mais no banco, e a partir de agora nem vai estar mais no banco, nem vai mais jogar pelo São Paulo. O último jogo que ele entrou mesmo, se eu não me engano, foi contra o Inter, se eu não tô maluco. Acho que foi contra o Inter aí, que ele entrou no finalzinho. E infelizmente esse último momento dele pro São Paulo ele não jogou, porque ele tava, assim, quando o Crespo chegou, né, que tava ali na parada para a Copa do Mundo, o Lucas Ferreira se machucou, né? Aí ele voltou a treinar com o elenco do São Paulo antes ali do jogo contra o Bragantino, né? Então todo aquele período que o Crespo teve ali de Copa do Mundo, o Lucas Ferreira nem entendeu porque ele tava machucado, né, cara? Então tinha informação que ele também não estava treinando no nível dos outros, por isso que o Crespo não estava dando oportunidade para ele, e ele basicamente não jogou, né? Nesse período aí do Crespo, desde que o Crespo chegou, ele basicamente não jogou e já foi cortado aí do jogo de hoje, nem viajou, né? Porque já tá aí, né, cara, muito bem encaminhado a sua ida para o Shakhtar Donetsk, né? Já fomos sobre a venda aqui, não vamos ficar se estendendo no mesmo assunto aqui de novo, tá bom? Enfim, então tá aí o Lucas Ferreira cortado do jogo de hoje contra o Atlético Nacional, tá bom? Falamos aí agora sobre o Lucas Ferreira, né, que é um ponta que tá aí indo embora do São Paulo. Bora falar sobre outro ponta, sobre outro cria que, pelo que parece, pelo que a gente tem aqui, é mais um também que tá perto de ir embora. Segundo Alexandre Vieira, o São Paulo deixou as conversas bem avançadas com o PSV da Holanda para negociar o Henrique Carmo por empréstimo de 1 ano. Mas a diretoria do São Paulo gostaria de uma mudança no modelo para uma venda direta. O staff afirma que tem outra sondagem do futebol europeu e quer uma nova oferta de outro time que pode chegar. Então o São Paulo deixou já algo já bem encaminhado com o PSV, mas tem outros times também, né? Então você pode deixar avançado com o PSV, mas está aí aguardando, pode ser que chegue também outras propostas, porque teve sondagem. Então você pode esperar que chegue alguma proposta aí, né? Enfim, cara, negociar por empréstimo para mim é um negócio assim que... Mas é a cara da diretoria do São Paulo, convenhamos, né? A gente sempre reclama aqui das vendas, porque são vendas ridículas, muito baixas, né? A venda é William Gomes, o Lucas Ferreira agora, o Ângelo, o Matheus Alves, foi uma vergonha, 6 milhões de euros, né, cara? 6 ou foi 7, uma vergonha a venda. E, tipo assim, a gente já reclama das vendas são ruins, agora vão negociar por empréstimo. A gente pensa que não tem como piorar, né, cara? Aquele negócio, nada tá tão ruim que não possa piorar. Os caras vão agora negociar outro jogador promissor, que quase não jogou no time profissional do São Paulo, agora por empréstimo, né? Quando a gente pensa que não pode piorar, sempre tem um jeitinho aí do negócio ficar pior, né? Enfim, aí acontece, sai de informação, né, que o negócio seria por empréstimo, né, com opção de compra, né? Mas o São Paulo quer aí um modelo para uma venda direta, né? Já quer vender ele de uma forma direta. Vamos aguardar aí nos próximos dias para ver, né, qual o desfecho aí desse negócio, mas é muito provável que o Henrique Carmo aí deve ser mais um jogador em breve a deixar o São Paulo, né? Enfim, complicado aí demais, e boa parte desses jogadores a gente fica triste por além de vender eles por um valor ridículo, a gente vende eles por um valor ridículo e eles nem jogam no time de cima, né, cara? Porque
vamos ver o seguinte, tu fez uma baita venda, mas o moleque não jogou no time profissional, mas pelo menos fez uma baita venda, fez grana. O São Paulo não faz nem uma cor nem outra, a gente não aproveita o moleque no time de cima, né? Ele não consegue entregar esportivamente porque não dá tempo, e é vendido por um valor ridículo, então a gente não ganha uma coisa nem outra, financeiro e nem esportivo, a gente não ganha uma coisa nem outra, né? Então, isso aí que é bastante lamentável. O Ricardo deve ter o quê? 3 jogos no time principal do São Paulo. Lembro de um jogo que ele entrou contra o Vitória no passado, que foi aquele jogo que o William Gomes fez um golaço fora da área. O Rick entrou no finalzinho daquele jogo. Ele entrou esse ano contra o Tadieres no segundo tempo também, né? E deve ter entrado em outro jogo aí, mas não, ele jogou 3, 4 jogos só, entrando no finalzinho só, né? Deu nem pra gente ver um moleque aí, né, direito aí no time principal do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto aqui agora, e rapaz, olha essa informação aqui que saiu do Globoesporte.com. Segundo o GE, o São Paulo pediu nos últimos dias o empréstimo de cerca de 50 milhões a um banco para conseguir manter o seu fluxo de caixa dentro do planejamento para 2025, né, cara? Então tá aí, quando a gente... Olha, cara, esse negócio aqui de FDIC, né, no começo parecia ser uma boa ideia, ainda parece ser uma boa ideia, né, cara? Pelo menos momentaneamente parece aí ser um bom negócio, mas, cara, assim, no geral, acho que isso aqui não vai fazer tanta diferença nas contas do São Paulo, porque, cara, tipo assim, empréstimo, velho, tipo assim, eu não vejo nada positivo em você pegar um empréstimo, tá? Ah, Gabriel, mas vai pegar um empréstimo agora para ter fluxo de caixa. Cara, vai ter fluxo de caixa agora, não vai resolver quase nada, né? E esses 50 milhões só vai aumentar a dívida. E sabe-se lá se vão pagar ou não, né? Porque o São Paulo, pô, tem uma boa parte da dívida do São Paulo, de quase 1 bi, boa parte delas é dívida bancária que pegou já em vários anos anteriores aí e não pagou até hoje, né? E além de não pagar a dívida bancária, tem os juros, né? Que é até pior, entendeu? Então, tipo assim, cara, é uma notícia que, sinceramente, eu não consigo ver nada positivo nisso aqui, não, tá? Aí o GE coloca aqui, ó. Apesar de ter colocado em prática um fundo de investimento, né, que é o FDIC, aí, o São Paulo tem aí a possibilidade de fazer empréstimos em momentos específicos. Além desses 50 milhões que o São Paulo quer pegar agora, o São Paulo ainda pode estender, se necessário, mais 130 milhões até o fim do ano, tá? Então o São Paulo pode pegar até 130 milhões de empréstimo. Quer pegar 50 agora, mas pode pegar até 130 aí até o fim do ano. Esses novos empréstimos estão dentro do que o clube acertou com a gestora, né, Galápagos, né, que é quem está fazendo esse FDIC aí, com São Paulo. Esse empréstimo não fere o acordo de criação do FDIC, tá? Então, parece que esse empréstimo que o São Paulo quer pegar agora, esses 50 milhões, tá dentro ali, né, do plano que o São Paulo tem com a Galápagos, né, que é a empresa que está cuidando aí do FDIC do São Paulo. Então, parece que o São Paulo não está, né, infringindo nenhuma regra, né, para poder pegar esse empréstimo. Aí, um ponto importante que o GE traz. No fim da última semana, depois da eliminação por Atlético na Copa do Brasil, o São Paulo se reuniu com a Galápagos, né, para ajustes no acordo depois do primeiro semestre da parceria, né? Foram discutidas aí neste encontro maneiras de manter o fluxo de caixa dentro do plano previsto com a criação aí do FDIC, né? E eles acharam aí, né, necessário pegar aí, né, tentar pegar 50 milhões de reais de empréstimo para ter aí, né, manter este fluxo de caixa. Gabriel, o que falta agora? Agora falta, né, cara? Se falta o conselho aprovar. Agora, a busca pelo empréstimo será levada ao Conselho Deliberativo, que, quando aprovar a criação do FDIC, havia debatido a possibilidade de novos empréstimos bancários em meio à luta pela diminuição dos gastos com os juros, né, cara? Tipo, o São Paulo, a dívida do São Paulo né, compra jogador e não paga, tem dívidas aí trabalhistas com jogadores, né, cara, com jogador que joga até hoje, com jogador aposentado, tem vários jogadores aposentados que nem joga mais que o São Paulo deve até hoje, deve para técnico, né, cara, devia pro Rogério Ceni, pro Dorival, não sei se pagou, né, acho que não. Quem mais, cara? Tem dívida também bancária, né, que você pega empréstimo no banco, não paga, além de você não pagar, tem uns juros absurdos, que essa é a pior dívida que tem, né, a dívida de curto prazo de São Paulo é bancária. É a pior dívida que você pode ter de todas. A pior dívida que você pode ter de todas. E a gente vai aumentar essa dívida, né? Pegando esses 50 milhões, só vai aumentar essa dívida bancária aí, que tem juros pra caramba, que é um absurdo.
e eu não consigo ver algo positivo nisso, porque essa é a pior dívida que um clube pode ter, que é a dívida bancária, porque os juros é muito alto. Então, é um tipo de notícia, né? Ah, para ter fluxo de caixa. Dane-se, cara. Dane-se. Os caras provavelmente não vão pagar, porque os outros que pegaram não pagaram, né? Se não tivesse pagado, não tinha um bi de dívida, né? É um raciocínio lógico, entendeu? Então, tipo assim, notícia aqui me deixa triste e vindo da diretoria do São Paulo, não dá para esperar nada muito diferente disso aí não, né, cara? Eu não sei onde que vai parar isso aí, porque para mim é uma notícia muito triste, porque eu sei que o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil e, né, não conseguiu bater a meta orçamentária, mas a premiação da Copa do Brasil, por exemplo, era 4 milhões e 700 e não 50 milhões, né? Aí o clube, por exemplo, não gasta R$ 1 para contratar jogador, não gastou R$ 1 para contratar jogador na janela do começo do ano. Depois trouxe o Dineno, né, que o Cruzeiro liberou de graça, ele rescindiu com o Cruzeiro. O Tapia veio por empréstimo. Então, São Paulo, irmão, só trouxe jogador livre e por empréstimo sem gastar R$ 1. E mesmo assim, os caras não. Tipo assim, tá numa dificuldade inacreditável no momento na situação que chega pra querer pegar empréstimo de novo. É, tipo assim, não dá pra entender, cara. Aí vende jogador, né? Recebe um monte de grana também em relação a mecanismo de solidariedade, né? Que é jogadores formados em Cotia que são vendidos aí por times. Também o São Paulo ganha porcentagem. E os caras toda hora nunca tem dinheiro, tipo assim. Nunca tem dinheiro para manter o fluxo. Nem falando que é para contratar, não. Para manter o fluxo de caixa não tem. Pra onde é que vai o dinheiro do São Paulo? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém viu, né? Um negócio assim inacreditável que acontece no São Paulo, um bagulho que, sei lá, não tem explicação. Reduziu a folha, né? O próprio Diamante falou que no primeiro semestre reduziu a folha em 7, 8 milhões. Tipo assim, não tem explicação um bagulho desse, né? Não tem explicação nenhuma aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.